Louvado seja o Senhor. Eu creio que através da comunhão de ontem, nós abrimos o nosso ser para o Senhor, para que o Senhor pudesse vir falar conosco, para que o Senhor pudesse mostrar a nossa situação, pudesse restaurar o nosso ser e fazer com que nós pudéssemos ter uma visão do que é viver para Deus. Talvez alguns irmãos perguntam, nós estamos estudando Colossenses e o que foi compartilhado ontem e hoje, o que vai ser compartilhado hoje de manhã, o que tem a ver com o livro de Colossenses? No finalzinho da comunhão de hoje, nós vamos ver que está tudo ali em Colossenses. A questão é que nossa visão não consegue penetrar no aspecto prático de como viver Colossenses. Nós estamos então, com a ajuda de outras porções da palavra, ver como nós podemos penetrar e ver esse Cristo que é a cabeça do corpo, ver esse Cristo que tem a primazia. Nós vimos ontem como é importante nós termos o falar do Filho. Nós não podemos nos contentar simplesmente com uma revelação de carne e sangue. Nós precisamos da revelação que vem do Pai. Nós precisamos que o Senhor fale conosco. Não podemos ficar satisfeitos em ouvir uma mensagem ou ouvir algum irmão compartilhar conosco. Porque se for assim, nós simplesmente tocamos a superfície. Nós precisamos da revelação que o Filho dá para nós. Precisamos desse falar do Filho, porque através da sua palavra e do seu poder, Ele sustenta todas as coisas. E somente Ele é a expressão exata do seu ser. Ele é o resplendor da glória. Vimos alguns problemas que nos impedem de crescer na vida da igreja e no conhecimento de Deus. Questão do nosso coração, que nos torna indiferentes a Deus. Questão da nossa mornidão, a questão da ansiedade, questão de mágoas, coisas essas que impedem Deus agir de uma maneira mais adequada em nós, porque nós nos fechamos dentro dos nossos conceitos, das nossas ideias, e Deus não consegue penetrar. Irmãos, só há uma maneira de viver a vida da igreja. E essa maneira de viver a vida da igreja está em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso não é somente para alguns. Essa porção da palavra diz que nós devemos apresentar os nossos corpos. Somos muitos, mas somos um só sacrifício. Não há muitos sacrifícios, há um só sacrifício, há uma só entrega, e essa entrega é para Cristo e a igreja. Essa entrega é para Deus. Não há um outro caminho. Nós podemos ver dentro dos livros da restauração, no livro de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3.
quando o povo de Deus voltou do cativeiro da Babilônia, eles chegaram ali em Jerusalém, Esdras capítulo 3, versículos 1 e 2. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Sabemos que quando o povo voltou da Babilônia e se reuniu em Jerusalém, a primeira coisa a ser restaurada foi o altar. Irmãos, esse é o caminho, e esse é o único caminho. Também dentro da restauração de Deus, dentro da restauração da igreja, a primeira coisa a ser restaurada é o altar. Isso quer dizer que a primeira coisa que Deus tem que fazer é terminar com o nosso velho homem, terminar com o nosso ser. Não há um outro caminho. Romanos capítulo 12 mostra a realidade desse fato. Aqui, apóstolo Paulo nos roga pelas misericórdias de Deus, por tudo que Deus já fez por nós, que nós apresentemos os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o nosso mais racional serviço. É a coisa mais devida, é a coisa mais lógica que pode acontecer, é o quê? É oferecer o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós olhamos o grande amor de Deus por cada um de nós, não somente ali na obra da redenção, mas mesmo depois de nós termos sido salvos, nós vemos o amor e o cuidado de Deus por cada um de nós. Nós vimos sobre a sua intercessão, o fato de Ele estar ali, intercedendo nos céus por nós. Ele que é esse sumo sacerdote. Quando nós vemos em Hebreus capítulo 2, versículos 16 a 18, onde diz: pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Essa porção da palavra nos mostra, irmãos, ele não socorre a anjos, mas ele socorre você. A preocupação de Deus é conosco. Ele quer nos socorrer a cada dia. Ao vermos esse Deus de tão grande amor, ao ver esse sumo sacerdote que está sempre intercedendo por nós, sempre pronto a nos salvar, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Você sofre tentação? Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Por quê? Porque ele passou por todas as tentações e ele venceu.
Por causa de tudo isso, aqui há um rogo, que nós apresentemos os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, esse é o pedido de Deus nessa manhã para você, para que você se entregue a Ele. Sabe, irmãos, ser um irmão, ser um cristão, ser alguém que conhece a vontade de Deus, que conheceu a salvação de Deus, é uma coisa muito boa. Ser alguém que desfrutou da redenção é uma coisa muito boa. Mas melhor é alguém que, tendo experimentado tudo isso, se entrega, se consagra ao Senhor. Se entrega como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Essa é a coisa mais racional e lógica que existe na vida cristã. Ali, no livro de Esdras, vemos que a primeira coisa a ser restaurada é o altar. Isso quer dizer que o primeiro passo que nós devemos dar é colocar o nosso ser no altar, para que o Senhor possa trabalhar em nós, possamos ser oferecidos como um sacrifício vivo a Deus, para o agrado de Deus. Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 26, diz o seguinte: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Nós queremos seguir o Senhor? Aqui diz, o Senhor diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Há uma maneira de seguir o Senhor. Há um caminho para seguir o Senhor. E esse é o caminho. Isso está intimamente ligado com apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo. Seguir o Senhor é negar constantemente o seu ser. Seguir o Senhor é sempre permitir a cruz operar em nós. Essa é a maneira de seguir o Senhor. Essa é a maneira de seguir o Senhor. O Senhor um dia nos salvou. Nós fomos regenerados. Fomos nascidos de Deus. A vida de Deus entrou em nós. Ele se tornou a nossa vida. Agora então há um grande conflito. A vida de Deus em nós e a nossa vida natural, a nossa vida da alma. Aqui há um grande conflito. E esse conflito se reflete no nosso viver diário. Nós estamos acostumados a viver em nosso ser natural. Nós acordamos pela manhã, já imaginamos, pensamos nas coisas que temos que fazer durante o dia, tomamos as decisões e nós então partimos para a luta. A questão é, quando nós nos levantamos de manhã, nós damos ou não uma chance para o Senhor de entrar em nós? Damos ou não a chance para o Senhor de pela manhã Ele falar conosco? Damos ou não a chance para Ele se revelar em nós?
o que nós temos que fazer durante o dia, será que nós trazemos para a presença dele e entregamos a ele? Ou simplesmente nós tomamos sobre nós mesmos a responsabilidade dos fatos do dia e nós partimos para a luta? E no momento que nós encontramos dificuldades, é que nós recorremos a ele, pedimos: Senhor, agora eu estou precisando de ajuda. Antes não, até agora eu consegui resolver tudo por mim mesmo, até agora eu consegui vencer tudo, eu fiz tudo, mas agora eu estou com um probleminha, não estou conseguindo vencer, então agora, Senhor, você vem me ajudar. Depois disso aqui, eu tenho uma série de coisas que são fáceis, eu não preciso da sua ajuda, porque eu dou conta. Agora, se tiver algum probleminha de novo, eu te chamo, e você vem, e você me ajuda. Depois de me ajudar, você pode voltar para o seu cantinho, que eu continuo, porque você deve estar muito cansado ajudando tantas pessoas. É essa a nossa vida? É essa a nossa vida, irmãos? Nós entregamos a Ele o senhorio? Será que pela manhã, quando nós levantamos, nós colocamos a Ele, entregamos a Ele a nossa pessoa, entregamos a Ele o nosso ser? Mesmo nas situações que nós falamos ontem, das mágoas e feridas, será que nós podemos falar para Ele: Senhor Jesus, você não entende o que eu estou passando. Você não sabe o que é ser ferido por outro. Você não sabe o que é ser mal interpretado. Você não sabe o que é ser caluniado. Você não sabe o que é sofrer injustamente. Senhor Jesus, você não sabe, por isso não se meta na minha vida nesse assunto. Quando você souber, você entra na minha vida. Mas, Senhor Jesus, você não sabe. Por isso, eu não posso perdoar aquele irmão. Você não sabe o que é isso. Será que ele não sabe? Quem foi o que mais sofreu calúnias e injustiças nessa terra? Quem foi o que sofreu a maior injustiça do universo? Será que ele não sabe? Será que ele não sabe o que você está passando? Por que nós não entregamos? Por que nós não entregamos? Porque falta revelação. Irmãos, se nós tivéssemos revelação do que Ele é, nós não trataríamos o Senhor como nós tratamos hoje. Como nós tratamos o Senhor Jesus? Como nós tratamos o Senhor Jesus? Nós tratamos do jeito que Ele merece? Nós fomos comprados por Ele. Não fomos? Ele comprou ou não comprou você? E o preço foi a sua própria vida. Ele nos comprou. E como nós tratamos o Senhor? Se Ele nos comprou, essa vida ainda pertence a nós? Pertence ou não pertence? Não. Então, irmãos, como nós tratamos com o Senhor? E também como nós levamos adiante essa nossa vida, que na verdade pertence a Ele. O Senhor diz: se você quer me seguir, quer vir após mim, você tem que negar a si mesmo, tem que tomar a cruz. O que é tomar a cruz? É permitir que a cruz termine com o seu ser. Termine com o seu ser. Agora, a questão seguinte: nós temos medo de ser terminados?
Sabe de uma coisa? Tem irmãos que têm certas mágoas e eles querem preservar aquela mágoa porque eles curtem aquela mágoa. Curte aquela mágoa. Mas a questão é, você tem o direito de preservar essa mágoa? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Marçal me feriu. Eu guardo mágoa dele e eu fico curtindo essa mágoa. Eu acho que curtindo essa mágoa, eu vou feri-lo. Pelo contrário, ao curtir a mágoa, estou ferindo a mesmo e ferindo o Senhor. Eu não estou ferindo o Marçal. E no final, porque eu estou curtindo essa mágoa, eu vou acabar nas trevas e ranger de dentes. Será que vale a pena? Porque um dia Marçal me feriu, e eu por causa disso, que eu querer curtir essa mágoa, eu ir para trevas e ranger de dentes? Vale a pena, irmãos? E mesmo outras coisas na nossa vida. O que é que vale a pena reter de nós mesmos? O que vale a pena guardar de nós mesmos? O que nós queremos é o Senhor. Ele é o sentido da nossa vida. E só isso vale a pena, irmãos. É seguir o Senhor. Não tenha medo de morrer. Eu gosto muito de Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1. Nós temos ali o Senhor falando para João. E ele ouviu uma voz. E ele se voltou para ver quem falava com ele. E ele, ao se voltar, ele viu os 7 candeeiros de ouro. E viu o Senhor andando no meio dos candeeiros. Versículo 17 diz: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor se revelou como aquele que esteve morto, mas que agora está vivo. Irmãos, Ele é o primeiro que passou pela morte e saiu em ressurreição, porque Ele é a ressurreição. E quando ele escreve, ele fala para a igreja em Esmirna, que é a igreja que passou pelo sofrimento, ele se revela. No versículo 8 do capítulo 2, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha o versículo 10, irmãos. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E terei tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor diz para nós: não tenha medo de morrer. A cruz está aí. A cruz vai aniquilá-lo. Não tenha medo disso. Porque Ele foi o primeiro que passou por isso. E Ele também é o último.
Quer dizer, Ele está à sua frente, chamando, vem. Ele está puxando você. E Ele é o último. Ele está atrás de você, empurrando. Vai! Vai! Não precisa ter medo. Eu passei pela morte, eu saí em ressurreição. Irmãos, é o quanto nós passamos pela morte e saímos em ressurreição é que determina o quanto de realidade nós ganhamos. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos ler esse versículo juntos, com espírito forte. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Agora nós vamos ler mais uma porção da palavra. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 11. Vamos ler juntos essa porção também, com espírito forte. Vamos ler. Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo disse que considerava o que era lucro para ele, ele considerava perda por causa de Cristo. O que é lucro para você? O que é lucro para nós? Existe algum lucro a qual você está preso hoje? Você não quer entregar? Se nós temos revelação de quem o Senhor é. O que era lucro, nós consideramos perda por causa de Cristo. Eu quero trocar esse lucro por Cristo. Sabe, irmãos, por que nós não crescemos na vida espiritual? Porque nós estamos presos nesse lucro. Consideramos esse lucro mais importante do que Cristo. Não há como avançar. Mas se eu considero o que era lucro, eu considero perda por causa de Cristo. Aleluia! Eu vou dar um passo mais à frente, no conhecimento de Cristo. E Paulo, ele diz assim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E sabe de uma coisa, a revelação para Paulo foi tão forte que ele considerava tudo como perda. Ele perdeu todas as coisas e as considerava como refúgio,
Tem uma outra tradução que diz como esterco. Para ganhar a Cristo. Irmãos, eu vou usar uma palavra forte. Sabe por que nós não crescemos espiritualmente? Porque nós nos apegamos ao esterco. Nós estamos presos ao esterco. O Senhor diz assim: você quer esterco ou você quer a minha pessoa? E nós escolhemos: eu quero esterco. Você diz: não, eu não estou. O que eu quero é uma coisa muito boa. Eu quero uma coisa muito boa. Meu sonho, o que eu quero é, dar um exemplo assim, eu quero comprar um veículo, eu quero uma caminhonete, tá certo? Uma caminhonete, não vou dizer do melhor assim, mas uma Mitsubishi, tá certo? Tração 4 rodas. Aquilo é bom demais, meu, mas eu pago qualquer preço. Diz: não, Mitsubishi não é esterco. Um dia, quando tiver revelação, você vai ver que Mitsubishi é esterco. Por que nós não queremos ganhar Cristo? Porque nos apegamos às coisas que nós consideramos lucro. Mas quando você tiver visão do Senhor, você vai ver que é esterco. Eu vou dar um exemplo. Você lutou a vida inteira para ganhar essa Mitsubishi. E você ganhou essa Mitsubishi. E aí, de repente, você sofre um acidente. Você está ali no limiar da vida. Está entre a vida e a morte. Daí você vai olhar para aquela Mitsubishi e diz assim: eu desperdicei a minha vida. O que essa Mitsubishi pode fazer por mim agora? Não me pode levar para lugar nenhum para onde eu vou. Se eu tivesse gasto meu tempo para ganhar a Cristo, isso sim teria valor. Aí naquele momento você vai dizer: Mitsubishi é esterco. E mais adiante, diz que ele quer conseguir Cristo e ser achado em Cristo. Mais adiante ele diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Ele diz assim: eu quero conhecer quando eu considero tudo como perda. Quando considero tudo como refúgio, como esterco para ganhar a Cristo, eu tenho oportunidade de conhecer Cristo e também conhecer o poder da sua ressurreição. E também a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Quem conhece a ressurreição não tem medo da morte. Quem tem medo da morte? Quem não conhece a ressurreição. Irmãos, sem morte não tem ressurreição. Nós estamos estudando em Colossenses. Ele é o primogênito dentre os mortos. Então, ele foi o primeiro que ressurgiu. Eu faço uma pergunta. O quanto nós conhecemos de ressurreição? No estudo do alimento diário, nós falamos: ressurreição é algo que não existe na cultura de Satanás, nem na cultura humana. A ressurreição existe para nós? Nós temos revelação da ressurreição? O quanto nós amamos a nós mesmos, o quanto nós não queremos deixar certas coisas na nossa vida morrer, mostra que nós não conhecemos ressurreição. Por isso nós temos que ir diante do Senhor e orar: Senhor, Tu és a ressurreição. Mostra para mim quem Tu és, Senhor. Não tem jeito. Esse é o caminho. Nós somos a nova criação, não é? E o que é a nova criação? A nova criação é algo da velha criação? Não.
É algo que surge na ressurreição. Voltamos agora para Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Observe, irmãos, que aqui tem uma ordem. Primeiro, receber o Espírito. Segundo, ser testemunha. Sem o Espírito, nós não somos testemunha. Ser testemunha é totalmente uma história do Espírito. Se eu não estiver no Espírito, eu não posso ser testemunha. E essa palavra testemunha, no grego, é mártir. Então, o testemunho e o martírio são duas coisas que vão juntos. Mártir é testemunha, testemunha é mártir. Uma vez um irmão falou o seguinte, eu achei muito bom. O que é testemunha? Testemunha é um mártir vivo. E o que é um mártir? Mártir é uma testemunha que morreu. Você não tem jeito de separar isso. O que quer dizer mártir? Alguém que está sempre pronto para morrer por causa da visão que ele tem, por causa do Senhor que ele conhece. Se eu conheço o Senhor, se eu tenho revelação de quem Ele é, eu estou pronto para morrer por esse Senhor. Porque eu vi quem Ele é. Eu vi o seu grande amor. Eu vi o seu plano. E eu vi que essa é a razão da minha vida. E por causa disso, estou pronto a dar a minha vida. E o Senhor diz, você está pronto para dar sua vida? Ele não vai querer a minha vida física, necessariamente. Mas a minha vida psicológica, a minha vida da alma, essa minha vida natural, eu tenho que estar pronto para entregá-la todos os dias, todos os momentos. Ser testemunha é ser um mártir vivo. É alguém que está disposto a dar a própria vida. Alguém que esteja disposto a morrer pelo que viu, pelo que crê. Ser testemunha não é uma brincadeira. O Senhor hoje precisa de testemunhas. E a igreja é o testemunho de Jesus Cristo. Testemunha é um mártir vivo. O mártir é uma testemunha que morreu. Por isso, irmãos, só com o Espírito nós podemos ser testemunhas. Nós estamos aqui vivendo a vida da igreja. Somos a restauração do Senhor. Nós queremos que o Senhor nos restaure. Nós queremos ser o testemunho de Jesus Cristo. Nós sabemos que o Senhor precisa de testemunhas. Muitos cristãos hoje na terra têm uma vida que envergonha o Senhor. Se dizem testemunhas e envergonham o Senhor no seu viver. Como Deus precisa hoje de testemunhas verdadeiras. Você quer ser uma testemunha? Eu quero fazer uma pergunta para os jovens. Jovens, vocês querem ser testemunhas? Ou querem viver para vocês mesmos? Quer viver de uma vida agarrado no esterco? Ou quer ganhar a Cristo? O Senhor precisa de testemunhas hoje nessa terra. E nós amamos tanto a nós mesmos. Nós não estamos dispostos a morrer. Mas, irmãos, se nós queremos ser testemunhas, não há outro caminho.
Vale a pena ainda se apegar às mágoas? Vale a pena ainda se apegar a essas coisas, aos pecados, às coisas do mundo? O Senhor precisa de testemunhas. Irmãos, todos nós somos fracos. Eu falo essas palavras para mim mesmo, irmãos, porque estou consciente das minhas fraquezas. Mas quando nós tocamos o que Deus quer, não há outro caminho a não ser entregar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, não há um outro caminho. Não há um outro caminho. Não estamos na vida da igreja para viver simplesmente uma boa vida para nós mesmos. Nós um dia ganhamos uma visão. Você ganhou uma visão, meu irmão? Você ganhou uma visão? Você consegue ver Cristo? Teve revelação de quem é esse Cristo? Nós amamos tanto a nós mesmos. Eu vou citar um exemplo simples. Quando o Senhor fala no seu interior, vai na frente e compartilha. Você não quer ser mártir. Você não quer morrer. Você não vem. Isso é ser testemunha? Se eu não estou pronto para morrer para Cristo a todo instante, eu não sou testemunha. Mas Deus quer que nós sejamos testemunhas. Em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Deus precisa de testemunhas em Uberaba, em Uberlândia, em Patrocínio, Patos de Minas, em toda a região. Quem tem visão disso? Quem tem visão disso? Eu quero aqui agora Paulo diz, Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o vosso mais racional serviço. É a coisa mais devida nesse universo. Gostaria agora de usar 2 minutos. Se você quer, pelo fato de você ter visão, ser alguém que se apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você quer se entregar para seguir o Senhor. Se você quer, eu gostaria que você se pusesse em pé diante de Deus, de todo o universo. Você pudesse fazer uma oração pessoal para o Senhor. Senhor, eu me entrego para ser testemunha. Quem quiser, se coloque em pé e ore.
Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti. Pedimos perdão por aquilo que somos. O Senhor conhece, o Senhor nos conhece. Nessa manhã, nos entregamos a Ti, nos consagramos a Ti. Se revela para nós, fala conosco, muda a nossa vida. Liberta-nos, Senhor, das coisas que ainda nos prendem. Nós queremos Te amar, queremos nos consagrar a Ti. O Senhor precisa de testemunhas. Nós queremos ser testemunhas. Obrigado, Senhor. Aceita a nossa consagração, aceita a nossa entrega a Ti. Não nos deixe nunca esquecer desse fato. Jesus é o Senhor. Amém. A nossa entrega é importante para que o Senhor tenha um caminho na nossa vida, o Senhor possa crescer no nosso meio, possa nos elevar dia após dia por uma realidade de vida diante de Deus. Irmãos, nós estamos estudando Colossenses. E Colossenses nos revela algo muito elevado, algo profundo e muito precioso. Nos revela quem é esse Senhor. Ao olharmos a palavra de Deus, podemos dar uma lida ainda em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 14. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu quero ler ainda com os irmãos 1 João, capítulo 1. Para que o Senhor nos dê um caminho sólido na presença dEle, nós precisamos ver alguns pontos para nos conduzir no caminho que nós temos pela frente. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Nós vemos a importância de ouvir com nossos ouvidos, ver com os nossos olhos, que nós contemplamos com nossos olhos, que nossas mãos apalpam com respeito a essa palavra da vida, com respeito a esse Senhor. E aqui diz: e a vida se manifestou e nós a temos visto, e delas damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida se manifestou e nós a temos visto, e delas damos testemunho. Irmãos, essa palavra testemunho tem que nos impactar sempre. Dela damos testemunho. Isto é, alguém pronto a morrer por essa palavra, para poder viver para Deus. E vô-la anunciamos, damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai,
e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Observe uma coisa aqui. O apóstolo João diz para nós: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, tenham conhecimento do que nós vimos e ouvimos. É isso? Para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Isso quer dizer, toda vez que a palavra de Deus é anunciada, visa algo, nos introduzir na comunhão com o Deus triuno e na comunhão com o corpo de Cristo. Nenhuma palavra é dada simplesmente para nós sabermos um pouco mais. Se após a reunião nós saímos simplesmente com um pouco mais de conhecimento, nós não tocamos naquilo que Deus queria nos tocar. Se nós tocamos naquilo que Deus quer que nós toquemos, há um resultado, é que ao ouvir a palavra, nós temos uma reação, nós entramos na comunhão com Deus, entramos na comunhão do corpo. Isso foi o que nós falamos na primeira comunhão que nós tivemos. A importância de ir diante de Deus e dizer: Senhor, mostra para mim. Não simplesmente alguém que é tocado com a palavra, mas alguém que vai à presença de Deus e diz: Senhor, revela para mim. Eu quero ver isso, eu quero ter a revelação desse fato. E a partir do versículo, e aí diz: essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte deles temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando nós entramos na comunhão, porque Deus é luz, nós somos iluminados. E quando nós somos iluminados, nós podemos ir diante do Senhor e confessar os nossos pecados. Sabe de uma coisa, irmãos? Quanto mais crescido em vida, há mais confissão de pecados. Não porque peca mais, mas porque vê mais a sua real condição. Uma vida nossa com Deus, nós precisamos ter uma vida constante de confissão de pecados. Não uma confissão superficial e genérica, mas uma confissão específica. Isso é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso avanço. Muitas vezes são esses pecados que nos impedem de contactar Deus. E se nós estamos na luz, nós estamos na comunhão. E quanto mais nós confessamos, mais penetramos na comunhão. E quanto mais nós penetramos na comunhão, mais a luz de Deus nos ilumina, mais nós vemos a nossa situação e mais nós confessamos. Nós falamos muito de que eu ganhei muita vida. Ganhei muita vida. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 4, vamos ler juntos esse versículo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Luz, vida, irmãos, é luz. Se você diz que tem vida, você tem luz. Estou cheio de vida, mas eu ando nas trevas. Isso não é vida. Isso é sua empolgação. Esse é o sentimento da sua alma. Vida é luz. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
Irmãos, esse deve ser o nosso andar e o nosso caminhar. Agora, nós vamos ir para Colossenses. Em Colossenses, nos capítulos iniciais, versículos 3, 4 e 5, e nos mostra fé, amor e esperança. O que é fé, amor e esperança num sentido prático? Fé é você deixar Deus falar com você. É você ouvir Deus falar com você. A fé vem pelo ouvir. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma vida de fé, eu tenho uma vida de ouvir Deus. De deixar Deus falar para mim. Se eu não deixo Deus falar para mim, eu não ouço. E se eu não ouço, eu não tenho fé. A fé vem do ouvir. Por isso é tão importante nós termos Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir. Eu não quero. Esse ouvir é também obedecer. Você ouve para obedecer. E o amor, sabemos que Deus é amor. Como viver uma vida de amor? É deixar Cristo viver em mim. Fé é deixar Deus falar, é eu ouvir Deus. Amor é eu deixar Cristo viver em mim. Esse é o amor na maneira prática. Por que eu não amo? Porque eu não deixo Cristo viver em mim. Se eu deixo Cristo viver em mim, há uma consequência natural, que é o amor. Se eu tenho raiva do Edson, há um sinal claro de que eu não estou deixando Cristo viver em mim. Está certo? Mas se eu me arrependo, eu amo o Edson, aleluia, eu deixei Cristo viver em mim. Eu não estou entrando na parte doutrinária, estou entrando na parte prática. E a esperança, o que é esperança? Esperança é deixar Cristo trabalhar em mim. Se eu não deixo Cristo trabalhar em mim, eu ainda tenho esperança da glória? Se eu não deixo Cristo trabalhar em mim, eu sou transformado? Eu vou querer que Cristo volte logo? Não. Esperança é uma questão de amar a volta do Senhor. Se eu amo a volta do Senhor, eu deixo Cristo trabalhar em mim. Por quê? Porque o meu crescimento está intimamente vinculado com a volta do Senhor. O nosso crescimento está intimamente ligado com a volta do Senhor. Por isso, irmãos, nós precisamos ter uma vida de testemunha, uma vida de mártir. E não precisamos ter medo de ser mártir. Por quê? Porque Ele é o primogênito de toda a criação, Ele é o primogênito dentre os mortos. Porque nele foram criadas todas as coisas. E tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu fui criado por meio dele e eu fui criado para ele. Então o melhor lugar que eu posso estar é nas mãos do meu Senhor. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Quando estou nele, eu consigo subsistir. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Está vendo, irmãos? Tudo isso tem a ver com o que nós compartilhamos. Agora vamos ver nos capítulo 1, versículo 9 em diante.
Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Esse versículo é difícil de você entender, porque tem muitas palavras juntas. Eu vou fazer a separação das palavras, os irmãos vão entender. Primeiro fala da vontade de Deus. Aqui tem a sua vontade, a vontade de Deus. E nós perguntamos ontem, você quer conhecer a sua vontade? Não é? Você quer conhecer a sua vontade? Então aqui fala do conhecimento da sua vontade. Mas só o conhecimento da sua vontade não é suficiente. Nós queremos o pleno conhecimento da sua vontade. Não queremos que o Senhor guarde nada. Queremos que o Senhor fale tudo. Senhor, fala para mim. Tem alguma coisa que o Senhor não pode falar comigo? Por que, Senhor, o Senhor não pode falar comigo? Será porque estou apegado a umas coisas que eu considero lucro? Será que estou apegado a algumas coisas? Senhor, se for por causa disso, eu quero jogar essas coisas fora. Eu quero que você fale comigo. Eu quero que o Senhor fale tudo comigo. Me dê um pleno conhecimento da sua vontade. Ter esse pleno conhecimento da sua vontade está totalmente ligado com a nossa atitude, se nós queremos ou não Cristo e colocamos ou não Cristo como primeiro em nossas vidas. Se nós estamos ou não dispostos a morrer por causa disso. E aí, não somente pleno conhecimento da sua vontade, aqui fala de transbordar de pleno conhecimento da sua vontade. Eu tenho conhecimento, isso transborda, isso flui de mim, isso sai de mim. Isso é ser testemunha. Então Paulo ora para que nós transbordemos de pleno conhecimento da sua vontade. Claro, tudo isso em sabedoria e entendimento espiritual. Tudo isso no nosso espírito. E sabe de uma coisa? É quando isso transborda, é que nós, versículo 10, vivemos de modo digno do Senhor. Existe um viver, que é viver de modo digno do Senhor. E é esse viver que o Senhor deseja ver na nossa vida, na vida de cada um de nós. Para o seu inteiro agrado. Claro que vai ser para o seu inteiro agrado, não é? Nós estamos no reino do Filho do seu amor. Nós vimos ontem, Mateus 17, o Senhor falando para os discípulos. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Isso quer dizer, vocês devem obedecê-lo. Ouçam o que ele tem para falar, obedeçam o seu falar. O Senhor fala conosco, não simplesmente para nós termos um conhecimento, mas para que nós obedeçamos a Ele. Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. E aí, dessa maneira, há fruto, não é? Há o fruto. Esse fruto é o fruto do Espírito e também se manifesta exteriormente com mais e mais pessoas ganhas para o Senhor através do nosso testemunho. E no fruto do Espírito tem todos aqueles pontos que nós vimos em Romanos 12, tem aquele ponto de Gálatas, a questão do perdão, essas coisas, tudo está na questão do amor, não tratar ninguém mal por mal. Crescendo, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Isso quer dizer o quê? Vai crescendo e vai conhecendo Deus mais e mais. E aí fecha o ciclo e começa tudo de novo. Esse ciclo é um ciclo maravilhoso. Agora, enfrentamos problemas, há dificuldades dentro desse ciclo que nós falamos, desde o conhecimento da sua vontade até chegar ao pleno conhecimento de Deus. Tem problemas? Tem. Mas graças a Deus, pelo versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder. Nós somos fortalecidos
com todo o poder. Essa é a promessa de Deus para nós. Se você estiver disposto a andar nesse caminho, você vai ser fortalecido com todo o poder. Segundo a força da sua glória. A glória é a expressão de Deus. Você viu Deus. Segundo a força da sua glória. E ainda diz, em toda perseverança e longanimidade. O caminho não é fácil. O caminho não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Mas o Senhor é a nossa perseverança. Nós perseveramos nesse caminho. Toda perseverança e longanimidade com alegria. Com alegria. Por quê? Porque Deus está alegre. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, que vos qualificou, a parte que vos cabe da herança, ao quinhão dos santos na luz. Irmãos, o que nós falamos ontem e hoje foi exatamente essa porção de Colossenses. Só que em outras palavras, mostrando onde estão os nossos problemas e o que nos impede de viver essa palavra. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos fortaleça com todo o poder, segundo a força da sua glória. Nós somos os que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Não é? Apocalipse 14. Vamos dar uma olhada. Versículo 4. Apocalipse 14, 4. Vamos ler juntos esse versículo, tá bem? São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Queremos ser vencedores? Queremos ser esses vencedores vivos? Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos dê essa graça. Possamos ser esses vencedores. Jesus é o Senhor. Vamos ter agora comunhão em pequenos grupos. Depois, comunhão aqui na frente.